Bem-vindos novamente aos vídeos C#, ADO.NET e neste caso SQL. E vimos então no vídeo anterior como criar uma tabela e introduzir as respectivas colunas e os data types de cada coluna. Okay? Ora, há que dizer aqui o seguinte, e para esclarecer os menos prevenidos relativamente à utilização de bases de dados, que é o seguinte: não há limites para o número de tabelas, ok? Os limites, normalmente, nas bases de dados, estão definidos apenas pela capacidade de armazenamento do nosso disco duro, ok? Então, neste caso, isto significa que nós podemos ter, por exemplo, uma base de dados com 2 ou 3 centenas de tabelas, o que não fará muito sentido, porque gerir uma base de dados com uma quantidade tão grande de tabelas deveria ser uma coisa para uma equipa de trabalho completa. Portanto, uma base de dados normalmente poderá ter, vamos assim fazer uma estimativa, dependendo do tipo de aplicação que ela contém, poderá ter 20, 30 tabelas no máximo. E algumas delas são designadas por tabelas de controle, isto é, tabelas que servem apenas para mecanismos internos da própria base de dados. No entanto, outro aspecto que nós podemos aqui definir, que é o seguinte: as próprias tabelas não têm um número limite muito bem definido, um número limite de colunas, o que quer dizer que eu posso ter uma tabela, por exemplo, com 200 colunas diferentes. É evidente que isto ia-me causar aqui um problema enorme quando eu fosse criar o código para preencher uma tabela com dados, iria ter que estar a introduzir 100 ou 200 valores, o que realmente não faz assim muito sentido, e depois nós, lá mais para a frente, quando voltarmos novamente ao C#, eu irei dar aqui algumas pistas de como resolver essa situação. Vamos imaginar que, por exemplo, nós queríamos guardar aqui dezenas de coordenadas de um determinado sócio. Nós podíamos optar dezenas de coordenadas, ou neste caso dezenas de datas, por exemplo. Nós podemos optar pela criação de uma tabela relacional, okay, onde são guardados o ID do sócio e as datas, ou então podíamos optar aqui por uma situação mais mais ligeira, que é a criação, por exemplo, de um data type do tipo nText, que é uma porção de texto de tamanho indefinido, e depois gravar lá dentro a sequência toda das datas em string e com um caractere para fazer um parsing. Mas isto parece uma coisa muito estranha, muito complexa, mas na realidade irão ver que é extremamente prático e simples de se concretizar. Ora, falámos no vídeo anterior aqui neste espaço indexes igual a 0. O que eu vou fazer neste momento é o seguinte: nós já vamos ver como é que nós podemos, através do SQL, eliminar uma tabela, ok? Mas não vamos ver ainda neste vídeo. Eu vou simplesmente eliminar a tabela da seguinte forma aqui. Vou clicar aqui no sócios e depois com o botão direito do rato vou clicar em excluir e a tabela vai ser eliminada, ok? Sim? Tabela eliminada. Ora, eu volto a ter aqui o meu código SQL, o que quer dizer que se eu o executar a tabela voltará a ser criada. Mas neste caso eu vou concentrar a minha atenção agora aqui no início, no int sócio. Eu disse que ele é um valor inteiro. No entanto, eu quero transformá-lo numa chave primária. E a chave primária vai ser fundamental para depois poder criar as relações, como já tivemos a ocasião de ver. Então, o que acontece neste caso é que para criar uma chave primária há uma função, ou melhor, há uma ideia que é fundamental. É que uma chave primária não pode conter valores duplicados. O que é basicamente uma chave primária? É um valor que identifica de forma única uma determinada linha da minha tabela. Isto é, eu quero que o meu ID sócio tenha um valor que não esteja duplicado em 2 linhas, por exemplo, ok? Para que cada sócio tenha então um número de identificação completamente personalizado. Então, neste caso, eu posso acrescentar aqui not null, e o not null significa que este valor não pode ser nulo. Todos os outros podem. Nestas circunstâncias, todos os outros podem. Mas este valor, ele não pode ser nulo. Eu não posso tentar adicionar dados à minha base de dados, ok? Por exemplo, adicionar o nome e a idade sem ter que especificar o ID sócio, ok? Passa a ser obrigatório, ok? Em seguida, eu posso colocar um espaço e definir primary, ok? Primary key. E ao definir o primary key, eu estou a indicar que este valor vai ser uma chave primária, que poderá ser utilizado a posteriori para a criação de relações com outras tabelas da minha base de dados. Ora, o que nós vamos fazer agora é clicar novamente no parse. O parse diz que sim senhora, está tudo muito bem escrito, vamos executar
E reparem, a tabela foi criada, mas reparem agora no que acontece quando eu clico aqui. Ele diz que tem 3 colunas, mas tem um index e uma chave. Okay? Qual é o index? É exatamente aqui um código. Eu vou aqui alargar um pouco mais. Okay? Um código que é gravado internamente na estrutura da base de dados que permite identificar esta chave. Okay? E que reparem como aparece aqui um ícone que tem tudo a ver com a criação de relações e que é de um para todos neste caso, já lá vamos. As keys são as chaves, cá está ela, é primary key em sócios, ok? Que neste caso está aqui identificada com esta chave. Reparem, o ID sócio tem entre parênteses primary key inteiro não nulo. Enquanto que nome é o varchar, como nós aqui temos, de 50, mas que permite valores nulos. Se eu quisesse colocar aqui not null, isto é, impedir que eu pudesse introduzir dados nesta tabela sem o nome, então eu coloco not null. E reparem, então, eu vou voltar aqui a eliminar esta tabela, vou excluir, sim, e vou executar novamente o código. Cá está, sócios criados novamente, e reparem o que é que acontece. Neste caso, o varchar não é nulo e, portanto, eu quando quiser inserir dados na minha tabela, posso inserir dados desde que forneça obrigatoriamente o ID sócio e o nome. A idade passa a ser facultativa, ok? Normalmente são atribuídos os valores todos para evitar que existam valores nulos na nossa base de dados. Mas pode acontecer, em determinadas circunstâncias, como iremos ver, que nós queiramos apenas adicionar os valores essenciais, aqueles que não são nulos. E, portanto, está aqui criado então o conceito de create table, com o ID sócio sendo primary key, e atenção que há um aspecto fundamental, cada tabela só pode ter uma chave primária. Okay? Não vamos estar aqui a confundir as coisas e criar várias chaves primárias. Podemos tentar fazê-lo aqui. Vamos ver se ele deixa. N sócio, por exemplo. Int, not null, primary key. Okay? Vamos aqui excluir a nossa base de dados. Excluir, ok. Vamos aqui fazer um parse e reparem. Ele avisa logo que a tabela já contém uma primary key, quando chega aqui a N sócio, ok? E, portanto, como podemos ver aqui na prática, não é possível criar este tipo de implementação. Vamos então aqui executar. Reparem que agora já vai dar correto, executar, e cá temos a nossa tabela de sócios criada com sucesso.